Prosseguindo no estudo da história da igreja, o exercício de revisão da lição 1. A questão número 1 diz: quais os 6 períodos do estudo da história da igreja? A resposta correta é a quinta opção. Igreja primitiva, foi estudada nessa lição. Depois, a igreja perseguida pelo Império Romano. Reclamei com ela da coluna, ela mandou estabilizar as costas, levantar peso e costas. Bom, então primeiro a igreja primitiva, depois a igreja perseguida pelo Império Romano. Em terceiro lugar, a igreja perseguida pela Igreja Católica. Vai ter um período que a Igreja Católica vai perseguir a verdadeira igreja, né? Depois perseguida pelos católicos e reformados. Depois igreja missionária, que aí nós vamos tratar do período da igreja das missões, né? E a igreja moderna, a igreja nesses últimos dias, ok? Então foi a quinta opção. Pergunta número 2. Onde teve início a igreja primitiva? A resposta correta é no Pentecostes. Lembre-se que eu expliquei para vocês que o Pentecostes era profeticamente o momento do nascimento da igreja. Lá nos tempos determinados por Deus, em Levítico 23, o quarto tempo determinado era Pentecostes, que era chamado de festa dos gentios. No caso em hebraico, eles chamavam de festa das semanas, né? Então a resposta correta é no Pentecostes. A questão número 3. Quem eram os dirigentes da igreja primitiva? Bom, os homens que parecem estar dirigindo a igreja ali no início eram Pedro e João. Então é a oitava opção. Pergunta número 4. Marque a opção que descreve a primeira escritura usada pela igreja primitiva. A resposta é Tanakh, ou seja, equivale ao nosso Antigo Testamento, né? Pergunta número 5. A igreja não substitui Israel na missão de implantar o reino de Deus de forma física aqui na Terra. Presta atenção nessa pergunta, que a questão envolve o seguinte: alguns dizem que a igreja substitui Israel aqui na Terra, outros dizem que que a igreja não substitui Israel. Bom, é claro que a igreja substitui Israel, senão hoje o que nós estaríamos fazendo aqui? Nós teríamos que voltar para Israel, né? A questão qual é? A igreja substitui Israel em definitivo, ou Israel ainda tem uma missão, segundo a profecia? Segundo a profecia, Israel ainda tem uma missão. O governo de Deus implantado de forma física aqui na Terra será governado por Israel no período do milênio. Então, nessa obra, a igreja não substitui Israel. Então, por isso, a igreja não substitui Israel na missão de implantar o reino de Deus de forma física, porque o milênio, claro, é o reino de Deus implantado de forma física. Questão número 6. Qual o fator que foi favorável à propagação do evangelho? Eu coloquei aí a perseguição. Bom, teve destaque. Nós vimos quando ocorreu a primeira perseguição, eles já começaram a sair de Jerusalém, porque eles estavam concentrados em Jerusalém. E então, quando ocorrem as perseguições, eles vão se espalhando e a perseguição vai aumentando. Depois vem a perseguição de Saulo, né? Pergunta número 7. Qual era a arma usada pelos cristãos da igreja primitiva? A palavra de Deus. Que aí nós vimos aí um dos destaques desse ponto foi aquele período de Estevão, né? Em que ele teve que debater ali com diversas correntes, 4 correntes citadas lá, para defender o ponto de vista dele, de que Jesus era o Messias. Esse era o grande debate nesse início da igreja, porque o evangelho nasceu entre judeus e muitos judeus não queriam interpretar o Messias como sendo um Messias, como vindo fisicamente.
Alguns interpretavam que Messias já não seria um homem que viria, que seria uma era. Até hoje tem judeus que defendem isso.